Então, eu peço a permissão de todos para a gravação. Acho que podemos dar início, né? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do professor. Primeiramente, muito obrigado por aceitar esse convite em cima da hora, né? Bem prontamente nos atendeu. E o professor... Só que eu vou ter que ficar aceitando ainda o povo entrar aqui, mas eu vou falando, tá? O professor Wander Kleber Maria Pereira da Silva, né? Professor do curso de Engenharia de Software da Universidade de Brasília, possui o mestrado e o doutorado em Psicologia, né? E participa de grupos de pesquisa e desenvolvimento em digitizações de serviços de gamificação. Atua também como coach empresarial, né, especializado em recursos humanos em TI. Atua como palestrante em felicidade e bem-estar na educação e nas organizações. Então, se o professor pode complementar mais, se apresentar, aí eu peguei um breve resumo ali do Lattes. E, mais uma vez, obrigada pela presença e espero que todos aproveitem, né, e prestigiem. Tá bom, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite também, né? Prontamente atendemos aí ao convite. Já estive em Ponta Grossa, como bem lembrou a Marcele, falando sobre outro tema, que é a gamificação. E estou aqui para falar um pouco sobre felicidade nesse ambiente universitário, nesses tempos de pandemia, né? Eu vou pedir que você projete o PDF que eu mandei para você, tá bom, Sheila? Muito bem. Pode passar para o segundo quadro. Então, gente, por que eu estou aqui com vocês, né? Eu estou aqui porque eu criei a disciplina de felicidade aqui na UNB, né? Os motivos pelos quais a disciplina foi criada, a repercussão que ela teve, isso tudo está documentado. Basta você dar uma googada lá que você vai encontrar muita coisa que saiu nos jornais, na televisão e tudo, né? Então, eu acabei me tornando o que todo mundo chama hoje de professor da felicidade, né? É até como é que eu diria? É mais alguma coisa para administrar nessa caminhada da vida, porque quando você ganha esse título, né, de professor da felicidade, as pessoas imaginam que você é feliz o tempo inteiro, que você não pode ficar triste, né? O que não é verdade, a gente vai descobrir ao longo da nossa palestra. Tá bom? Então, essa é uma foto, né, da minha disciplina, da primeira turma. Como vocês podem ver, é uma turma grande, né? Isso é o período pré-pandemia, obviamente, né? 2018. É uma turma grande, a gente dava aula em auditório e a disciplina tem até hoje, ela é ofertada até hoje de modo remoto ainda, né? Por causa da pandemia, obviamente. Um número menor de alunos, aí nós tínhamos nessa primeira turma 250 alunos, um pouco mais. Hoje em dia nós temos turmas menores, mas ainda muito grandes, de 140, 160 alunos. Então, é uma iniciativa que visava, de modo muito específico, ajudar os alunos da UNB, da minha instituição, né, a lidarem com esse período da vida acadêmica tão difícil, né, que é a universidade. É um período que coincide com as nossas escolhas importantes, né, conflitos pessoais, familiares, profissionais, né? Então, eu entendi que era o momento de criar essa disciplina. Eu já tinha tido alguma experiência com os cursos da professora Lauren Santos, lá de Yale, e trouxe essa experiência para Brasília, né? Então, eu estou aqui falando para vocês, e como acabei me tornando um palestrante nessa área, em função
dessa situação aí. Pode passar? Bem, vamos lá falar um pouco sobre felicidade, né? Esse tema da felicidade, ele surge e se expande no meio da sociedade a partir de uma perspectiva religiosa, filosófica, né? Então, ele não é um tema tipicamente da ciência, da academia, né? Nos últimos anos, ele se tornou um tema com uma abordagem um pouco mais científica, em função da psicologia positiva, né? Mas eu vou começar falando um pouco de algumas perspectivas que eu uso para tratar do tema da felicidade. A perspectiva filosófica, né? E aí eu trago as duas grandes tradições na filosofia que tratam de felicidade, que é a perspectiva do hedonismo, né? E a perspectiva do eudaimonismo. O que são esses conceitos? O hedonismo, ele é mais conhecido, né? O hedonismo é aquela corrente de pensamento que apregoa que a felicidade está na busca pelo prazer e na fuga da dor, né? Então, é uma pessoa que tem prazer na vida, uma pessoa que busca essas sensações mais intensas, mais imediatas, ela está dentro dessa corrente de pensamento, né? A outra perspectiva é a perspectiva da eudaimonia, né? E a eudaimonia, ela trata a felicidade como se fosse assim, uma fortuna, uma sorte, né? Um processo natural em que o ser humano vai crescer naturalmente, e quando você é feliz é porque você foi agraciado de alguma maneira, né, com a sua vida feliz. Então, assim, até não se fala muito da ideia de felicidade sem a perspectiva de uma vida feliz, né? Então, uma vida feliz é uma vida afortunada, uma vida de sorte, né? Uma vida de florescimento, como o conceito está mostrando aí. Pode passar, Sheila? Nesse outro quadro, a gente traz a perspectiva da psicologia positiva, e eu trouxe aqui uma pincelada da perspectiva de um cara que é considerado o pai da psicologia positiva, que é o Martin Seligman, né? E da obra dele eu pensei essa ideia dele de que felicidade ela se coloca em dimensões, né? A dimensão do prazer, a dimensão do engajamento, a dimensão do significado. A dimensão do prazer, a manifestação da felicidade enquanto uma dimensão do prazer, é que ela se dá através das nossas sensações corporais positivas, agradáveis, né? Você, quando sente prazer ao comer um prato que você gosta muito, de conhecer um lugar que lhe dá muito prazer, né? Ele ativa corporalmente, comprar alguma coisa, ganhar um carro novo e assim por diante. Essa seria a vida feliz baseada no prazer. Aqui a gente tem um problema, né? E eu não descarto essa ideia de que felicidade está relacionada ao prazer. Eu só chamo atenção para o fato de que o prazer é uma sensação muito efêmera, né? Ele passa muito rápido. Efêmero quer dizer isso, né? Ele vem e passa muito rápido. A gente não tem tempo de curtir essa sensação por muito tempo. E isso acaba gerando uma espécie de ansiedade nas pessoas, porque a indústria do consumo, ela prega essa ideia de que você deva buscar a felicidade pelo prazer, né? Consuma isso, compra aquilo, adquira alguma coisa, traga para você alguma coisa, um item de consumo, né? E a gente sente isso, né? Adquirir um smartphone novo com várias funcionalidades é legal, você tem uma sensação boa, né? Comprar uma casa, comprar um carro, consumir, né? Então isso tudo provoca uma sensação muito boa nas pessoas. Porém, é uma sensação que ela cessa muito rápido, ela passa muito rápido. E aí você fica engajado Peraí que rolou um pequeno problema no meu celular. Você fica engajado em tentar conseguir isso de novo, buscar isso de novo. Isso acaba gerando uma roda de ansiedade, né? Você compra, consome, sente prazer, sente bem, aquilo passa, você vai atrás de novo. A ideia que eu costumo passar é de você entrar num restaurante,
muito bom, que tem comida muito boa, que você gosta de estar ali, quer estar ali. Ao comer o primeiro prato, do seu prato predileto, você fica muito feliz, uma sensação muito agradável. Mas a segunda vez já não é tão bom, a terceira vez já não é tão bom, a quarta vez pode ser uma tortura, né? E você fica sempre querendo experimentar aquela sensação inicial de prazer. Portanto, basear a felicidade só no prazer não é um bom negócio, né? Porque você pode cair nessa ideia de ter a sensação e ficar sempre buscando renová-la, porque ela sempre vai embora em algum momento. O engajamento é a dimensão da felicidade onde você se envolve intensamente com alguma coisa. Muitas pessoas praticam esportes, jogam, dançam, né? São todas atividades em que você está extremamente engajado em alguma coisa, extremamente envolvido. E isso dá uma sensação boa, o famoso estado de flow, né? Aquele estado de equilíbrio entre o que você tem para o mundo e o que o mundo lhe oferece, né? É quando os desafios que a sua vida lhe propõe, você consegue resolvê-los de uma maneira ajustada, né? E, finalmente, o significado. O significado é a felicidade sem ter uma manifestação física específica, né? Se seu coração não bate mais rápido, as suas glândulas não produzem tipo adrenalina, não joga ali uma sensação intensa no seu corpo, mas você tem aquela consciência de que você faz parte de algo maior e de que você está fazendo a coisa certa. Isso dá muita felicidade para as pessoas. Nos últimos anos, as pessoas têm procurado incentivar a felicidade, a busca da felicidade, tentando encontrar um significado para a vida, um propósito para a vida. E isso é muito bom, encontrar um propósito para a vida, né? Já que eu estou falando, na maioria da nossa plateia, para estudantes, né? É importante ter um propósito na vida. Mas a gente tem que ter muito cuidado também. Por quê? Porque, às vezes, a gente fica buscando um propósito muito grande, uma causa gigantesca, né? Eu costumo falar que essa cultura ela surgiu muito com esses grandes ícones da tecnologia, né? O Steve Jobs, que é um cara muito admirado pelo pessoal da tecnologia, ele vivia insistindo nessa tese de que vocês tinham que ter um motivo grande para a vida, uma causa, um significado na sua vida, né? O próprio Bill Gates já falou isso em algumas oportunidades. Então, a minha preocupação é que os jovens fiquem querendo buscar algo grande na vida deles, esquecendo de viver a própria vida e se frustrando, porque se comparam, por exemplo, eu não fiz nada na minha vida, né? Eu não consigo pensar no significado grande para a minha vida. E, às vezes, o sentido da tua vida, o teu propósito é, por exemplo, ter uma família muito boa, né? Isso já é um grande propósito. E dedicar-se a ela, dedicar-se a criar bons filhos para o mundo, né? De modo que o significado ele não precisa ser o significado mundial, o significado, enfim, né, de toda a humanidade. Ele pode ser o significado para a vida de muitas pessoas, né? Por exemplo, ofertar essa disciplina na UNB me trouxe um significado para a minha vida. Isso me faz muito feliz, né? Eu me sinto bem por ser esse instrumento de felicidade para as pessoas. E é recíproco, porque eu também me sinto feliz com isso. Mas a felicidade é a junção dessas três ideias, né? Dessas três dimensões. A felicidade não é só prazer, a felicidade não é só engajamento, a felicidade não é só significado. Porque imaginem vocês uma vida de significado sem prazer, né? É aquela vida em que você fica lá pensando, muito bom, que bom, mas a sua vida não aquece, né? Porque suas glândulas não se disparam, você não se sente biologicamente afetado, né? Sempre uma coisa muito etérea, né? Muito sublimada, como diz o nosso amigo Freud. Então, é interessante buscar o equilíbrio, né? Porque a gente critica o prazer com toda a razão, né? Porque o prazer ele é muito efêmero e o que a gente percebe é que as pessoas mais jovens, de um modo geral, elas estão muito suscetíveis a esse tipo de felicidade, elas querem isso, né? Nessa pandemia, por exemplo, a gente descobriu que boa parte da nossa juventude ela não tem nenhuma condição de autocontrole da sua busca pelo prazer, né?
é festa clandestina, é aglomeração, é o desrespeito aos mais velhos, né? Então, assim, a gente descobriu uma parte muito egoísta da nossa sociedade, principalmente jovens, né? Porque eles não pensavam no outro, não se colocavam no lugar do outro, a empatia é muito baixa. E essa busca incessante por ter prazer, por beber, por se drogar, por ir para festa, por namorar, por fazer sexo, né? E aí, as pessoas que estão nessa jornada da felicidade baseada no prazer, logo elas se dão conta que isso é uma tarefa inglória, né? Você começa a ter sensações de que sua vida perdeu o sentido. É essa sensação mesmo que eu vejo alguns jovens que se engajam muito no prazer, né? Tem um momento que ele pensa, pô, mas de que vale tudo isso? Que vida é essa que eu tenho? Então, é preciso equilibrar as coisas, né? Viver só de significado, propósito é bom, mas ele também não sustenta uma vida feliz, e viver só do prazer e do engajamento também não sustenta uma vida feliz. O segredo é equilibrar essas coisas. Pode passar. E a outra perspectiva que eu adoto é a perspectiva evolucionista, né? Eu recomendo a leitura, para quem tiver interesse, desse livro aqui do professor William von Hippel, Bill von Hippel, né? Que em português a tradução ficou A Evolução Improvável. É um título que não chama muita atenção, mas ele tem uma abordagem muito interessante sobre a felicidade, principalmente no capítulo 9. Capítulos 5 e 9 são capítulos primorosos para definir a abordagem dele. O que ele fala, basicamente, é isso aqui, ó, né? Pode passar, Sheila. Ele fala o seguinte, em primeiro lugar, é importante considerar que a evolução ela não está nem aí se nós somos felizes ou não, né? Desde que nós tenhamos sucesso reprodutivo. E o que é sucesso reprodutivo? Uma espécie, ela está adaptada às suas condições de sobrevivência, ao seu entorno, né, ao seu ambiente, quando ela consegue ter sucesso reprodutivo, ou seja, quando ela consegue passar as informações genéticas, seu DNA, para frente, reproduzir, levar os seus genes adiante. Então, a natureza ela deseja isso. Se ela deseja alguma coisa, se ela quer alguma coisa de nós, ela quer que nós tenhamos sucesso reprodutivo. Mas veja bem, como é que eu vou manter a integridade da espécie humana, né, se o foco for só o sucesso reprodutivo? Por exemplo, quando nós descemos das árvores, né, e fomos para o campo aberto, para as savanas africanas, qual era a probabilidade de uma espécie como a nossa sobreviver naquelas condições? Porque na árvore você ainda engana, você se esconde, você consegue lidar ali com seus predadores e tal. Mas em campo aberto, nós não éramos a espécie mais rápida, nós não éramos a espécie mais forte, nós não tínhamos garras, nós não tínhamos presas, nós não tínhamos força suficiente, né? Enfim. Então, a probabilidade de uma espécie como essa sobreviver em campo aberto era ínfima. Mas, né, por algum acaso da natureza ou por obra divina, nós começamos a desenvolver algumas características. A partir do momento que nós começamos a exercitar o caminhar bipedal, né, ficar ereto, ter uma visão ampla do universo, desenvolver a parte frontal da caixa craniana e, obviamente, do cérebro, né, a desenvolver habilidades manuais muito finas, né, de pegar o movimento de pinça, o desenvolvimento da linguagem, do pensamento abstrato, né, nós conseguimos, então, nos organizar e atuar em bandos, e muito inteligentemente. E foi isso que nos fez sobreviver, a possibilidade de atuar em bandos. Mas tem uma pergunta que não quer calar aí nessa abordagem evolucionista, darwiniana, obviamente, da história da sobrevivência da nossa espécie num mundo tão hostil, que é por que uma espécie faria isso? Por que ela se engajaria num trabalho coletivo? Se, em última instância, a evolução diz assim, vai lá e sobrevive. Não importa se o seu vizinho sobrevive, se o seu colega sobrevive, é você que tem que sobreviver e reproduzir. Então, a ideia é que a felicidade, que é essa sensação, né, ela nos foi dada como um presente pela evolução, o que foi aquela grande motivação para os homens trabalharem e ficarem juntos, né? Ficar junto do outro, trabalhar com o outro,
caçar para que não só eu coma, mas o outro coma também, né? Sentir-se bem, ter empatia pela felicidade do outro. Todas essas características, elas foram moldando esse sentimento que nós temos, que é o sentimento de felicidade. Então, a felicidade ela é uma espécie de ferramenta que a evolução se utilizou, né, para fazer com que nós nos organizássemos para sobreviver e, portanto, para tocar os nossos genes para frente. Então, a razão pela qual nós nos agrupamos, nós nos aglomeramos, queremos estar perto um do outro, né? Hoje é a mesma razão dos nossos ancestrais. É sobreviver e sentir a felicidade, né? Só que tem um porém, pode passar aí. A felicidade ela é um jogo, a natureza nos deu esse sentimento, né? Eu sou feliz. E como é que o homem primitivo era feliz? Ele era feliz em grupo, né? Porque prazer sexual ele tinha, e nós somos uma espécie que quebra esse ciclo reprodutivo do cio, né? Então a gente se diverte com o sexo, mas o sexo é uma coisa efêmera, é um prazer muito rápido, né? Então, por que eu ficaria junto de alguém se fosse só por sexo, né? Eu teria sexo com todo mundo, qualquer pessoa estaria disponível. Mas a felicidade de ter um parceiro, uma parceira, a felicidade de pertencer a uma família, a felicidade de pertencer a uma comunidade, a um grupo, a uma tribo, é isso que a natureza nos deu, assim, essa condição de nos sentirmos bem quando estamos envolvidos socialmente, né? Então, a grande característica do ser humano é ser feliz. O que nos torna humano é a capacidade de ser feliz, né? Se você tira a felicidade do humano, ele é igual a qualquer outra espécie, tá? Então, o que a natureza fez foi isso, foi nos dar essa condição de ter essa sensação boa quando estamos juntos, colaborando, amando, conversando, caçando, repartindo comida, enfim, né? Então, isso é a felicidade, é aí que a felicidade nasce. Mas a felicidade ela não é duradoura. E nem pode ser duradoura. Sabe por quê? Porque senão não haveria evolução, né? Se a gente encontrasse um lugar, um momento de felicidade lá nos nossos antepassados, a gente ficaria lá, porque quem quer sair desse estado de felicidade que é tão bom, né? O problema é que a natureza deu essa condição de sentir isto, mas também tirou isso da gente, né? A gente sente, mas ela não é duradoura, ela se afasta de novo, e a gente começa um novo ciclo em busca dessa felicidade. Mas a busca pela felicidade, que é o que eu ensino para os meus alunos, né? Eu não ensino felicidade, eu não quero que eles decorem livros, textos, né? Não tem prova na minha disciplina. Eu quero que eles entendam essa condição presente de buscar a felicidade. E entendam a felicidade como esse algo que não é duradouro, não é permanente, mas é uma busca, né? E ela pode ser encontrada em diversas situações, em várias coisas da nossa vida, desde as mais simples, as mais complexas, né? As maiores, as menores. E isso depende do quê? Depende de cada um. Porque cada um tem uma genética, uma história, uma personalidade. Então, uma das coisas que eu faço na minha disciplina é investir no autoconhecimento. Os alunos têm que começar a se autoconhecer, né? A entender o que é felicidade para eles. Acho que foi domingo agora, saiu uma reportagem no Estadão, Economia, né? O caderno de economia do Estadão, em que sai uma reportagem comigo. E uma das primeiras coisas que a repórter fala é o seguinte: professor Wander, professor de felicidade, a primeira pergunta que ele faz, as duas primeiras perguntas que ele faz para os seus alunos qual o seu nome e o que te faz feliz. E é verdade, é assim que eu começo o meu semestre. Todo semestre eu começo assim, né? Fulano, qual o teu nome? E o que te faz feliz? Fala para nós, fala para todo mundo. E as pessoas vão lá e falam, e algumas até não sabem muito bem o que faz ela feliz. Ela vai ter que se conhecer melhor para entender o que faz ela feliz. Porque, como vocês sabem, existe isso, né, da gente não saber o que a gente quer, não saber quem a gente é, ou viver uma vida que não é a nossa, né?
Você compra essa ideia de que você é feliz quando você compra uma casa, quando você constrói uma família, quando você tem filhos maravilhosos, e você sai atrás disso. Mas aí no momento você descobre, pô, mas não é bem isso que me faz feliz, né? Quando a gente fala de escolhas profissionais, e a escolha profissional ela começa com a escolha de um curso universitário, né? Isso é uma reflexão que eu faço com meus alunos. Por que você está fazendo esse curso, né? Quem escolheu para você? Ele realmente te faz feliz? Muitas vezes o cara está vivendo ali uma situação em que a família dele escolheu para ele, né? De alguma forma, ele foi induzido a escolher aquele curso e ele não está se dando bem no curso, mas ele não quer abrir mão daquele curso, porque seria um passo atrás, seria desistir, né? É engraçado e curioso, engraçado não é, mas é curioso que alguns alunos eles não conseguem perceber essa dimensão do desisto. Não tem no painel de escolhas da vida dele o desisto, né? E recomeçar. Eu desisto para recomeçar, né? Normalmente o desistir é sinal de que você é fraco, você não é forte o suficiente para encarar, por exemplo, um curso de engenharia, um curso de matemática, um curso de física, né? Então, fica muito associado a isso. Mas a felicidade é isso, ela é uma coisa que não é duradoura. E em razão dessa busca pela felicidade, e que hoje tem muito a ver com autoconhecimento, é que o homem construiu coisas, né? Tudo que nós fizemos era para alcançar o nosso bem-estar, né? Os artefatos que criamos, as indumentárias que nós construímos, né, os prédios, as casas, tudo era em função da busca da nossa felicidade. Que nesse caso ela está expressa no que a gente chama de bem-estar, né? Então, assim, óbvio que hoje, com o avanço da tecnologia, é importante entender isso, a tecnologia ela não só cria artefatos para o nosso bem-estar, né? Hoje a tecnologia se juntou com outras áreas de conhecimento e de aplicação. Então, ela se juntou com o marketing, por exemplo, com a propaganda. Então, a tecnologia hoje não é só a área de criação de coisas que vão levar ao bem-estar do homem na sua relação com a natureza. A tecnologia, hoje, ela cria demanda, né? E a gente tem que estar muito atento para essas demandas que a tecnologia cria na nossa vida. Por exemplo, vou citar um rapidinho, que não é hora desse tema ainda, mas eu vou já dar uma pincelada nele. Tem pessoas que não conseguem viver mais sem estar acessando o seu celular para ver rede social, para ver mensagens. Não consegue, né? Ele não consegue ficar sem. Não consegue passar 1 hora, 2 horas, o dia inteiro trabalhando. É o tempo inteiro conectado. É o que a gente chama de hiperconexão. Isso gera uma ansiedade terrível nas pessoas. Tem pessoas que mandam mensagem para a gente. Se você visualizar e não responder na hora, ela manda outra lhe cobrando, né? Tipo assim, eu vi que você viu, por que você não respondeu? Né? Então, assim, ela não tem mais paciência para isso. E eu sempre conto a história do meu avô, né? Meu avô é um pioneiro lá da Amazônia, eu sou lá do Pará. Ele viajou sozinho para a Amazônia, tentar ganhar a vida, e depois é que ele levou minha avó com os filhos para lá. E ele mandava cartas para minha avó por oportunidade, não tinha um sistema de correio. Ele escrevia a carta dele, ele era alfabetizado, minha avó também. E na hora que alguém fosse lá para a terra da minha avó, ele mandava por ela. Esse processo todo, até ela receber a carta e ele ler a resposta, isso durava anos, durava 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, e quando chegava a carta de volta da minha avó, meu avô contava que era a maior felicidade. Ele, né, entendia ali, via tudo como é que era, depois de 1 ano, né? Então, imagina hoje, acho que meu avô teria problemas hoje de tanta instantaneidade que as pessoas exigem, né? Então, é isso. Essa busca pelos nossos objetivos, por novos desafios, essa busca pela felicidade é que nos faz ir para frente, né? Porque a felicidade ela não é duradoura. Então, essa consequência, a consequência dessa busca da felicidade é a necessidade das gerações futuras em avançarem também, né? Em buscarem construir mais coisas, fazer parcerias,
Então, assim, você começa a ver que nós, seres humanos, diferentemente das outras espécies, nós, evolucionisticamente falando, nós queremos sobreviver e queremos ter sucesso reprodutivo. Isso ainda é válido. Mas mais do que sobreviver, a gente quer fruir na vida, né? A gente quer curtir a vida. E muitos seres humanos não pensam na reprodução, né? Embora as regras de sobrevivência ainda sejam as mesmas. Se a gente não reproduzir, a gente vai perecer, né? Pode passar. Então, o que acontece? A evolução nos projetou, né, enquanto sistemas, para sermos razoavelmente felizes, né? Ou seja, felizes em momentos eventuais da vida. Então, nós não somos felizes constantemente, né? Ou absolutamente, mas já nascemos com um grau razoável de felicidade, né? Nós já nascemos razoavelmente preparados para sermos felizes. Pode passar. Então, pensando nessa ideia, né, de que nós nascemos para ser razoavelmente felizes, todos nós, né? Então, assim, toda criança, quando ela começa a ter a capacidade de expressão dessa felicidade, ela é razoavelmente feliz. Ela não é razoavelmente triste, né? Mas ela também não é absolutamente feliz. Esse é um segredozinho dessa perspectiva evolucionista da felicidade, né? É porque nós nascemos, sim, para sermos razoavelmente felizes. Pode passar. Mas o que acontece? Se nós nascemos para sermos razoavelmente felizes, o que acontece? Que as pessoas não conseguem ser felizes, em boa parte delas. E eu trouxe um dado aqui de um levantamento são dados acho que é Instituto Gallup, uma pesquisa do Gallup, em que ele mede a felicidade no mundo a partir do autorrelato de satisfação com a própria vida. Então, numa escala de 0 a 10, como está aí na figura, quanto mais próximo do roxo ali, né, mais feliz a pessoa diz que é com a sua vida, né, mais satisfeita com a sua vida. E quanto mais próximo do zero, que é o vermelho escuro, menos satisfeita ela é com a sua vida. E, portanto, menos feliz. E esse é um levantamento feito em mais de 140 países no mundo, em que o Instituto entrevista mais de 400 mil pessoas, né? E ele vai gerando esse gráfico de cores que mostra onde está ali a felicidade no mundo. Aí você vê, o nosso Brasil, em 2005, essa primeira figura é de 2005, ele tinha lá um percentual de 0 a 10, né, que é uma nota que a pessoa atribui à própria vida, entre 7 e 8. Né? E o mundo ele tinha uma cor tendendo para esse verde, tanto o verde mais claro quanto o verde mais escuro. Né? Isso em 2005. Pode passar. O dado de 2011, não, 2018, né? Não, o dado anterior é de 2011 e esse dado agora atual aí é de 2018, para a gente ter uma comparação. Então, assim, o mapa do mundo ficou mais clarinho. Não sei se vocês percebem isso. Né? Ou seja, todos os países, ou quase todos, eles tiveram uma regressão nessa nota de bem-estar, de autossatisfação com a vida. Né? Então, o que a gente registra nesses dados é que o mundo ele deu uma regredida na satisfação com a vida, que é um dos principais índices de felicidade nas pessoas. Então, o mundo, nós podemos dizer que o mundo está mais triste, né? Menos feliz. Pode passar. Agora, por que as pessoas estão dizendo que elas estão menos felizes, né? Ou menos satisfeitas com a própria vida, né? Bom, existe um estudo da Lyubomirsky, da Sheldon e Skadden, em que eles fazem um levantamento, principalmente baseado com estudos de gêmeos, né? Gêmeos, pares de gêmeos, univitelinos. E eles conseguem entender ali, fazer uns cálculos e demonstram o seguinte, que a felicidade de uma pessoa, ela depende
em 50% de condições já dadas. Por exemplo, a sua genética. Então, existem pessoas que nascem um pouco menos felizes, abaixo desses 50%, desculpem, e pessoas que nascem um pouco mais felizes, acima desses 50%. Né? Esse fenômeno, como qualquer outro fenômeno humano, ele cumpre aquela famosa curva de Gauss. Né? Então, aqui nesse bolo, todo mundo 50%, aqui no lado esquerdo, os que têm 45, 46%, e o do outro lado, os que têm 55, 60, enfim, aqueles que são geneticamente mais felizes. A gente pode evidenciar isso numa sala de aula, né? Com crianças, por exemplo. Quem já trabalhou com crianças, professores de matemática aí, ou de outros cursos, eles percebem que alguns aluninhos eles já são mais felizes que outros, eles manifestam mais felicidade que outros. Né? Então, possivelmente, ele tem ali um fator genético muito preponderante para a felicidade. O outro dado, outra circunstância que na nossa vida é uma circunstância dada, apesar de ser uma circunstância, mas normalmente você nasce numa família, você nasce num país, você nasce falando um idioma, você nasce dentro de uma condição financeira, socioeconômica, então são coisas que você não tem, no primeiro momento, condições de escolher. Né? Ninguém aqui nesta sala escolheu nascer no Rio Grande do Sul, no Pará, no Brasil, nos Estados Unidos. A gente só nasceu e quando a gente viu, a gente estava aqui num país, era brasileiro, era africano, seja lá o que for. Então, 10% das coisas que nos fazem felizes ou infelizes, elas estão relacionadas às circunstâncias nas quais nós vivemos, né? Que são o quê? As nossas famílias, o estado social, a condição socioeconômica, tal. E 40% daquilo que nos faz felizes tem a ver com as atividades intencionais, com aquilo que a gente faz de propósito, são escolhas nossas. Né? Então, vejam, existem autores que divergem um pouco desse percentual, né? Tem autores que defendem que a expressão genética da felicidade ela é bem maior, vai até 70%. Né? Mas, pegando esse estudo aqui da Libomirsky, você vê que nós temos 40% de possibilidade de fazer coisas na nossa vida que alteram completamente a nossa felicidade. Né? Então, se nós fôssemos pegar um outro estudo que fala que a influência genética é 70%, a circunstância continua em 10%, você tem 20% de tudo que você faz na sua vida, que são coisas que você poderia estar fazendo intencionalmente, que podem aumentar a sua felicidade. Né? Então, ainda é muita coisa que está na nossa mão para que nós possamos ser felizes. Pode passar. Uma das coisas que torna o ser humano infeliz é a condição socioeconômica. Aqui nós temos um mapa com o IDH, são dados da Organização Mundial da Saúde, né? Então, novamente, aqui, ó, quanto mais próximo do verde, mais alto, né? São os IDHs mais altos do mundo. E quanto mais clarinho e tendendo para o vermelho, são os IDHs mais baixos. Né? Então, você vê aí, ó, países como os países da África Central, todos vermelhos, né? A Índia ali com índice muito baixo também de IDH, aquele vermelho incrustado entre a Índia, o Afeganistão, o Paquistão, é o Afeganistão, que é um país destroçado por guerras históricas, né? Então você vê o IDH baixíssimo. Agora pode passar a próxima imagem. Aí, ó, você compara, isso aqui é um levantamento o ranking de felicidade também da Organização Mundial de Saúde, do reporte anual dela. Os países escandinavos, eles são os países que sempre estão ocupando o topo da lista de felicidade. Finlândia, Dinamarca, né? Noruega, eles estão ali sempre no topo da felicidade. São países centrais. Esse gráfico aqui colorido, ele representa a participação de cada variável no índice de felicidade. O produto interno bruto, né, as condições de liberdade e tal. Mas o que eu quero chamar a atenção é que os países centrais, aqui os primeiros países no ranking de felicidade, eles são aqueles países mais verdes. Né? Ou seja, o IDH mais alto correlacionado com índice de felicidade mais alto. Então, quanto maior o IDH,
mais os países são felizes. Agora, pode seguir a próxima projeção, você vai ver aqui um fenômeno oposto. Os países lá da rabeira, né, dos últimos lugares de felicidade, são os países da África. Aqui, ó, Madagascar, Egito, Serra Leoa, Burundi, Zâmbia, a exceção aqui do Haiti, que é aqui na América Central, né, que é um país também muito pobre, DH muito baixo, né? Lesoto, Índia, Malásia, a Índia, obviamente, não é na África, né? Mas você vê que há uma predominância dos países africanos e dos países que têm índice de desenvolvimento humano muito baixo, né? Então, a conclusão que se tira é que as condições socioeconômicas elas são preponderantes para a felicidade. Porém, elas não são preponderantes no patamar mais alto da condição financeira, né? Porque, por exemplo, se você pegar lá os países top no ranking de felicidade, eles não são os países mais ricos do mundo, né? Os países das últimas faixas aqui de desenvolvimento de felicidade, sim, eles são os países mais pobres, mas o de cima não. E o que a gente entende disso? A gente entende que ser rico não significa ser feliz, porque os países mais felizes não são os mais ricos. Mas ser muito pobre atrapalha e dificulta muito a felicidade das pessoas, né? Então a gente sabe, olha, ser rico não vai me fazer feliz, tá? Já tira isso da sua cabeça. Eu quero ser rico para ser feliz. Não. Você tem que ser feliz e talvez seja rico. É diferente. Agora, se você é muito pobre, e aí a gente tem que ter empatia pelas pessoas, porque com a pandemia no nosso país, nós teremos um número de pessoas muito empobrecidas, né? Então a gente tem que ter sensibilidade, porque pessoas que estão numa condição muito empobrecida, elas terão menos condições de ser felizes do que nós que estamos numa condição melhor, tá? Pode passar. Então, resumindo o que eu vim falando até aqui, o que eu posso dizer para vocês é que a felicidade é um estado subjetivo, ela é inconstante, né? Porque ela não é duradoura, ela fica nesse jogo de luz e sombra, quente e frio, né? Ela vai e volta, ela volta e vai, né? Fica nesse jogo o tempo inteiro, assim que é a nossa vida. E felicidade é exatamente isso, né? Eu vou resumir melhor para vocês esse conceito. Mas, então, são esses fatores complexos, né? Entrelaçados. Quais fatores complexos? A genética das pessoas. Porque cada um de nós nasce, nós todos somos seres humanos e temos no mínimo 50% de chance de sermos felizes. Mas a partir desse patamar, algumas pessoas são mais felizes, geneticamente falando, ou seja, o que eu estou dizendo é que existem crianças que nascem com uma capacidade genética de ser mais feliz que outras, de expressar essa felicidade que outras, né? Então tem um fator genético que é muito complexo, tem a personalidade das pessoas que também é muito complexa, tem a cultura, né? Onde ela nasce, quem ela é, a família que ela pertenceu. Tem a condição socioeconômica, como eu demonstrei aqui, que é uma variável imensa nessa questão da felicidade. E tem as variáveis trans ou multiculturais, que significa dizer o seguinte: se você nasce num país e tem experiências transculturais, você tem mais condições de ser feliz do que outras pessoas que nascem naquele país e vivem naquele país. Tanto faz ser rico quanto pobre. Então, viajar, fazer intercâmbio, conhecer pessoas de outras nacionalidades, interagir com outras culturas, é um fator extremamente interessante de felicidade. Tá? Pode passar. Aí eu volto à questão. Tá, nascemos para ser razoavelmente felizes. Mas quando você vê os adultos, quando você vê aqueles dados lá da OMS, você pergunta, mas por que não somos, então? Por que não somos nem razoavelmente felizes? Se nós nascemos assim. Nós nascemos para ser felizes, né? Alguns mais, outros menos, mas nós nascemos para ser felizes. Mas por que a gente não é feliz, né? Pode passar. Aí eu trago uma pesquisa aqui da Johnny Gruber, que diz o seguinte, ó. A busca pela felicidade, essa busca incessante, né? Essa valorização excessiva e obsessiva pela felicidade, ela está correlacionada. Então, pessoas que valorizam isso, elas têm uma possibilidade maior
de sentir desapontamento consigo mesmo, de relatar solidão e de ter sintomas de depressão. Por que eu trago esse dado aqui? Porque nós estamos vivendo hoje uma espécie de felicidade tóxica. Né? Ah, a felicidade é remédio para tudo. Vai trabalhar feliz, vai entrar na sala de aula feliz, vai ser feliz, vai casar feliz, vai namorar feliz. Né? Nas redes sociais, se você não botar uma foto feliz, você vai ser criticado. Né? Tente botar uma foto sua assim, não precisa ser triste não, meio pensativo, você vai ver que vai ter alguém que vai dizer assim, o que você tem? Está com alguma coisa? O que está acontecendo? As pessoas não dão permissão para a gente ser reflexivo, por exemplo, ou mesmo triste, né? Que é uma condição humana. Né? O que nos torna humanos são os nossos sentimentos e a maneira como nós entendemos as nossas emoções. Né? Então, essa busca incessante pela felicidade, em algumas culturas, elas são fator de infelicidade. E é importante a gente ter isso claro na nossa cabeça, para não cair nessa ideia de que eu tenho que ser feliz, eu não posso sofrer. Né? Tem pessoas que acham, me falam assim, mas como é que eu sou feliz, Wander? Olha, você não pode ser feliz se você ficar buscando a felicidade. Porque a felicidade, se você começa a tratá-la de uma maneira intensamente, obsessivamente valorizada, você começa a se decepcionar, porque é parte desse contexto de felicidade que você sinta dor, que você se decepcione, que você chore, que você tenha frustrações, que você passe por isso. Né? Uma vida feliz é cheia de sentimentos que nem sempre são sentimentos positivos. Aliás, é cultural, não é biológico você dizer que chorar é negativo. Já pensou nisso? Para a natureza não tem negativo e positivo. Você chora em determinadas condições, e isso era importante para a sobrevivência. Se nós não pudéssemos sentir dor, por exemplo, nossa espécie, nós não teríamos sobrevivido. Né? Sorrir, ter felicidade, gargalhar, sentir-se bem, que a gente chama de sentimento positivo, na natureza não é positivo, é só uma expressão de algum contexto, de alguma capacidade nossa. Essa rotulação de positivo e negativo é uma questão cultural. Então, você dizer que chorar é negativo, né, que é ruim, que você deve evitar, é uma valoração da nossa cultura. Né? Não quer dizer que necessariamente você tenha que ter sempre um sentimento ruim, um sentimento desagradável porque está chorando. Né? Pelo contrário, o choro ele pode expressar dor, a dor pode expressar a sua humanidade, pode te fazer ir muito mais além do que o riso, a alegria, a gargalhada. Né? Nós vamos ver isso com mais calma. O outro estudo também mostra o seguinte, pode passar, que essa coisa de buscar a felicidade, ela depende da cultura dos países. Né? Então, nos Estados Unidos, que é uma cultura mais pragmática, que é muito focada no ter, né? Há uma correlação entre buscar excessivamente a felicidade e, por exemplo, sentir-se deprimido. Na Alemanha, não há conclusões viáveis, não dá para tirar uma conclusão, mas na Rússia, no Japão e Taiwan, pessoas que buscam a felicidade, elas se sentem melhor, elas relatam que se sentem melhor com a vida delas quando fazem isso. Então, aqui demonstra uma coisa para a gente aprender. Se você tem uma cultura muito, muito, muito materialista, a busca excessiva de felicidade vai te fazer sofrer. Tá? Então, se você quer ficar rico, se você quer ter bens, se você quer conquistar poder, se você quer ter posse, blá, 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 e você vive atrás disso, você vai ser infeliz. Os dados mostram isso. Você tem que equilibrar essas coisas. Agora, se você tem uma cultura mais espiritualizada, por exemplo, como é a cultura japonesa, né? As culturas orientais e tal, valorizar a felicidade traz mais felicidade. Então, na medida que eu começo a priorizar a felicidade, mas a felicidade ela não está baseada só na posse de alguma coisa, na materialidade adquirida de algum bem, né? Mas ela está na condição de reflexão, de entender a vida, aí buscar a felicidade nos faz muito bem. Ok? Pode passar. O que nós sabemos é
que a felicidade é uma construção social. Lembra? Nós aprendemos, nós adquirimos a possibilidade de ser felizes para podermos trabalhar juntos com outros seres humanos. Né? Senão, como eu estava falando no começo da palestra, eu não teria o menor interesse em contribuir com alguém que não veio caçar, por exemplo. Por que eu vou dar alimento para alguém que não caçou? Ou se eu matei um animal e eu estou com fome, eu vou comer todo esse animal, pensar em mim mesmo. Né? Por que eu não sou egoísta? Né? Porque a felicidade de ver o outro bem, de dividir, de estar com o outro, ela compensa isso e sobrepuja essa sensação egoísta, né, de querer só para mim. Então, a felicidade ela é uma construção social. E eu botei esse livro aí, que é o Pária Social, né, traduzindo o nome do livro, onde ele mostra que o isolamento social é uma das piores situações de um ser humano, né? O bullying, o isolamento social, né? Então, a gente tem que aprender a entender isso. Uma das piores situações que pode acontecer com um ser humano, uma das coisas que deixa mais sequelas em nós seres humanos, é o abandono, é o isolamento, é o bullying, é sentir-se que não é parte daquele grupo social. E, infelizmente, a gente reproduz isso nas escolas, né? Eu, às vezes, encontro alunos que relatam para mim que eram felizes na infância. Não, era uma criança feliz. Mas depois que eu entrei no ensino médio, que eu comecei a interagir com outras pessoas, o pessoal botava muito apelido em mim, o pessoal me isolava, o pessoal me tratava como diferente, eu comecei a me sentir mal e hoje eu sou uma pessoa triste. Né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade de olhar para o outro e tentar se colocar minimamente no lugar do outro, né? Então, esse isolamento, essa cultura do grupinho, do que eu sou melhor, fulano tem a orelha grande, tem o pé grande, o nariz grande, começa a botar apelido, é uma cultura do adoecimento, e infelizmente isso acontece em alguns meios educacionais. Então, a felicidade é uma construção social, pode passar, mas aí tem uma outra característica, a felicidade é uma construção social, mas ela é experienciada individualmente, né? É muito difícil falar assim, olha, nessa escola somos todos felizes, nesta sala somos todos felizes, nessa família. Não, você tem que sair conversando com cada pessoa e tentando entender como ela está experienciando essa coisa da felicidade. Então, é meio que um paradoxo, né? Paradoxo. Ela é construída socialmente, porque essa é a sensibilidade que a natureza nos deu, mas ela é experienciada por uma pessoa só. Não tem como substituir. Né? Todas as pesquisas sobre felicidade, elas perguntam para as pessoas como é que você está, como é que você se sente, qual o grau de satisfação com a sua vida, você dá uma nota de 0 a quanto para a sua felicidade, é assim que se faz pesquisa de felicidade. Porque a experiência da felicidade ela é individual. E aí eu trago um livro, né? Que é um livro que fala sobre solidão como um modo de vida. Né? A solidão, gente, é do Thomas Dunn, a solidão, ela não é ruim, tá? A solidão só tem uma condição em que ela não é aconselhável, em que ela realmente, você deve fugir dela. É a condição onde você não tem escolha. Você está só porque você não consegue escolher estar com alguém, estar com um grupo, estar em outro lugar. Então, quando a solidão ela é a ausência de todas as escolhas, ela é a sua única alternativa, ela vai te fazer muito mal. Mas é sempre bom exercitar a solidão, né? Quando você pode dizer, não, hoje eu não vou para a balada, eu vou ficar sozinho comigo mesmo. E aí tem várias técnicas em que você pode estar exercitando essa sua solidão, esse encontro com você mesmo, né? As técnicas de meditação, de mindfulness, que fazem você se encontrar, a técnica do silêncio, né? De você tirar um tempo só com você, sem falar com ninguém, sem falar nada, né? Dar uma limpeza aí no cache mental, né? Então a solidão é boa, tá, galera? Não tenham medo da solidão. Ela só é ruim quando ela é o isolamento, quando ela é a falta de escolha. Então assim, hoje não tem ninguém para falar, eu não tenho ninguém para interagir. Percebe? Então isso é muito ruim. E sim, deve ser evitado. Pode passar. Então, já que a felicidade é esse empreendimento social
que é experimentado socialmente, eu vou, já caminhando para encerrar minha palestra aqui, eu vou começar a dar algumas dicas, digamos assim, baseado nos estudos, né, nas pesquisas, para a gente tentar encontrar uma vida mais feliz. Passa o próximo slide. O que a gente sabe? A gente sabe que nós somos capazes de ser felizes. Isso é uma tese, né? Nós nascemos felizes, nós temos uma expressão genética de felicidade e ela é muito grande na nossa vida. Mas, culturalmente, a gente não prioriza a felicidade. Para muitas pessoas, depois que eu comecei a dar palestra, eu percebi que elas sequer pensavam nesse tema de felicidade. Eu não sabia nem que era isso, eu só vivia minha vida, eu nunca pensei, será que eu sou feliz, não sou feliz? Né? Então elas nunca priorizaram, porque se você não sabe o que é uma vida feliz, o que te faz feliz, como é que você vai priorizar a vida feliz? Né? Então, se você sabe o que te faz feliz, você tem que priorizar a sua vida feliz. A felicidade, ela vai te levar aos resultados e não o contrário. Quando você começa a pensar que primeiro sucesso, se você consegue sucesso profissional, acadêmico, financeiro, amoroso, e então você vai ser feliz, você está invertendo a lógica da priorização da felicidade. Tá? Então, assim, olha, eu tô muito mal porque eu vi que meu curso não dá dinheiro. Não, tá errado. Para que você quer dinheiro, cara? Você vai trabalhar, vai se matar, e quando você tiver 70 anos, você vai viver sua vida, né? Que as pessoas pensam isso. Eu vou morrer trabalhando, quando eu estiver aposentado, eu vou curtir a vida. Aí ele está doente, broxa, não tem saúde para aproveitar, né? Não tem tesão na vida. Não é isso. A felicidade é todo dia. Priorize todo dia a felicidade. Em cada gesto, em cada ação, você tem que pensar assim, bom, eu tenho que escolher aquilo que me faz feliz. Né? Sendo que você não pode se alienar, né? Assim, eu só vou escolher o que me faz feliz. Porque aí você está caindo num conceito errado de felicidade. A felicidade não é buscar somente sentimentos positivos, emoções e sentimentos positivos. A felicidade é buscar sentimentos e emoções significativas. Tanto faz ser positivo ou negativo. Correto? Pode passar. Busque conhecer a si mesmo. Já falei disso, né? Não há... Se você tem um real no seu bolso, se você puder investir ele em conhecer melhor você, faça isso. Né? O problema é que nós estamos perdendo a capacidade de reflexão. A reflexão é uma ferramenta do pensamento que nos ajuda muito a conhecer o mundo e a nós mesmos. Refletir é uma capacidade que só nós temos e que a natureza demorou anos para fornecer isso para a gente. Só que o mundo moderno, ele está tão acelerado que as pessoas não refletem mais. Nas redes sociais não tem espaço para reflexão, para o debate. É tudo reage, curte, né? As famílias, elas não sentam mais e refletem, conversam, cada um no seu canto, isolado. Então, as escolas também não incentivam, né? Principalmente a educação superior. É preciso criar espaços de reflexão na educação superior. É preciso que o aluno desenvolva essa ferramenta, né? Porque sem reflexão não há autoconhecimento. E sem autoconhecimento não há felicidade. Pode passar. Desenvolva estima pelo que você é. Olha, as pessoas felizes, elas gostam delas mesmas. Tá? Então não importa se você é negro, branco, alto, baixo, narigudo, barrigudo, não importa. Desenvolva estima pelo que você é. E a gente vai conquistando. Se você perdeu essa capacidade de gostar de você mesmo, vá atrás dela como se você fosse atrás de uma outra pessoa, né? Você não vai conquistando a pessoa, você não vai encantando ela, faça isso com você mesmo. Né? Aprenda a reconhecer seu valor, né? Porque todos nós temos valor. Primeiro, valor como vida, né? Ser vivo. Vida é valor, então você está cheio de vida, então você tem valor. Porque as pessoas têm dificuldade, você fala assim, os meninos dizem assim, mas eu não sei qual é o meu valor, eu não sei o que eu sou bom,
Cara, você é bom porque você é o fulano, você é o Wander, você é o cicrano. Ou seja, você está cheio de vida, você é bom. Né? Então, isso já é um primeiro valor que você tem que constatar. Depois, você é capaz de pensar abstrato, criar, inovar. Então, você vai começando a descobrir o seu valor. Né? E quem descobre o seu valor não dá o passo atrás. Ele nunca deixa de aceitar ele mesmo. Pô, se eu tenho valor, eu me aceito. Né? Tem gente que tenta se aceitar, mas ela não consegue porque ela não se valoriza, ela não dá valor nela mesma. Então, o primeiro passo para você se aceitar do jeito que você é você entender o seu valor. Né? Ah, meu pé é muito feio. Pô, mas seu pé, ele joga futebol, ele corre, ele anda de bike. Não tem valor o teu pé? Tem, então aceita teu pé. Ah, minha orelha é grande. Sim, mas você não ouve. Você... imagina, você tem uma orelha, tem pessoas que não têm, aí você começa a dar valor para o que você tem. E esse é o momento em que você começa a aceitar quem você é. É difícil você ir para frente do espelho e falar assim, eu me aceito, se você não se dá valor. Então, o exercício de dar valor a si mesmo, desenvolver estima, né, gostar de você mesmo, é uma cultura, é um exercício. Né? Você não gosta e cultua uma pessoa, você não admira uma pessoa, comece a fazer isso com você mesmo. Tá? Dê valor a si mesmo e você vai ter mais condições de se aceitar e ser feliz. Pode passar. Investir em relacionamentos saudáveis. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem mais quantidade do que qualidade. Né? Então, assim, a gente quer ter 1.000 amigos na rede social, 50 mil. Cara, nós não temos condições, enquanto espécie, enquanto membro de uma espécie, de administrar redes sociais com mais de 150 pessoas, 300 pessoas. Se você tem 5.000 seguidores no seu Insta, no seu Facebook, eu lhe pergunto, com quantas pessoas você interagiu efetivamente no ano passado inteiro desses teus 5.000 seguidores de relacionamentos em rede social? Se passou de 10, é muito. Mas oi, tchu, tcharará, beleza, hahaha, não tem interação, não tem conversa, não tem exposição do que eu sinto, do que eu estou passando com outra pessoa. Se deu 10 conversas com pessoas diferentes, eu aposto, já é muito. Então você tem que investir nisso. Não é a quantidade, é a qualidade. Mas óbvio que a gente tem que sempre que estar buscando aumentar a nossa rede social, porque lembrem-se, né? A felicidade é um empreendimento social. Não adianta fugir. Tá? Você pode ser feliz numa ilha deserta, mas você adquiriu elementos sociais para ser feliz numa ilha deserta. Se você não tiver essa condição prévia, colocar uma criança e criá-la na ilha deserta, ela vai ser extremamente infeliz. Tá? Pode passar. Eu já falei sobre isso, né? Dinheiro é importante, mas não compra felicidade. Não é porque alguém tem dinheiro que ele é mais feliz, né? Os índices de felicidade de pessoas muito ricas, de pessoas que são pobres, mas que têm uma vida digna, uma vida de sorte, uma vida afortunada, são os mesmos, tá? Eu vou passar rápido sobre isso, né? Dinheiro é importante, mas realmente não compra felicidade. Um aspecto importante sobre essa questão de dinheiro é importante são as escolhas profissionais, né? Eu conheço pais que não toleram seus filhos quando eles dizem, pai, eu vou fazer sociologia. Eu vou fazer filosofia, né? Os pais dizem, pelo amor de Deus, meu filho, eu gastei dinheiro com você, você vai fazer filosofia, vai fazer um curso que não dá dinheiro, vai atrás de curso que dá dinheiro, né? Faz engenharia, medicina, direito, isso dá dinheiro. Né? Os pais estão querendo o quê com isso? Que você fique rico ou que você seja feliz? Né? A melhor coisa que um aluno poderia ouvir do seu pai, um filho, é assim, pai, vou fazer filosofia. Nossa, filho, que bom, que legal, filosofia é massa. Seja o melhor filósofo do mundo, seja o filósofo mais feliz do mundo. Né? E aí você está dando condições para o cara experimentar se aquilo é realmente o que faz ele feliz. Quando você obriga ele a fazer um curso porque você acha que ele vai ter dinheiro, não importa qual é a consequência, se é a infelicidade, ele vai vivendo uma coisa que ele acha que é o que ele deveria viver, mas ele jamais vai saber o que ele poderia viver que o faria feliz. Ele vai viver frustrado uma vida inteira. Eu conheço pessoas que se dão conta disso aos 50 anos, aos 60 anos. Porque, convenhamos, é cedo na vida, mas é um pouco tarde, né? Você já perdeu muito tempo
sendo frustrado com a sua profissão. Pode passar. Eu também já passei um pouco sobre esse comentário, mas eu vou aprofundar ele. Não renegue as suas experiências desagradáveis. Tristeza, frustração e dor são características fundamentais da nossa humanidade, né? O ser humano é assim. Todo mundo aqui vai sentir dor, já sentiu dor e sentirá dor em algum momento. Vai se frustrar, vai ter sentimentos de tristeza, é da nossa condição, não fuja disso. Agora, viva isso, porque isso é o traço fundamental da humanidade dentro de nós. Mas viva isso de maneira fluida. Não estacione, não pare na dor. Não pare, porque nós não nascemos para ficar parados na dor. Olha os animais à nossa volta, olha os nossos animais domésticos, né? Os nossos cãezinhos, mete um tapa lá porque ele fez xixi aí ele sente a dor, vai embora, daqui a pouco ele volta. Isso me leva ao próximo tópico aí, ó. Pode passar. Que a gente tem que investir na leveza de sentimentos. Um dia nós já fomos fluidos. Um dia nós sentimos dor e voltamos, assim que a dor passou. Uma criança brincando num parquinho, se a outra coleguinha jogar areia no olho dela, ela vai sentir a dor, vai chorar e vai querer fugir da coleguinha. Mas assim que a dor passar, que a mãe limpar o olho e que ela não sentir mais o incômodo, ela volta para brincar na mesma areia, no mesmo parquinho com a mesma criança. Isso é uma condição natural. Se você deixar a criança, ela vai agir assim. Mas a gente não deixa, né? A gente fica dizendo, não, vai lá, mete a porrada no outro, joga areia no outro, né? E a gente vai perdendo essa fluidez de sentimentos. A gente fica estacionado na dor. Existem pessoas que sofreram traumas, a gente não renega isso. Pô, o cara sofreu um trauma amoroso, por exemplo, como eu já vi, né? E tem 2 anos que o cara vive aquela dor, que a mulher ou homem vive aquela dor, como se fosse ontem. Né? Ontem, não, você se frustrou ontem? Não, tem 2 anos que eu terminei. Cara, segue adiante. Não estacione na dor. Não estacione na tristeza. Aproveite lá o momento. Olha, senti dor, porra, senti dor, dói mesmo, que triste e tal. Aproveita isso para dar um passo na tua vida. Torna aquilo, como eu falei, uma experiência significativa, aquilo que vai te levar adiante. Né? Então, é importante investir nessa leveza de sentimentos. Pode passar. Procure relaxar integralmente. Pessoas felizes, elas conseguem relaxar o corpo e a mente, né? Não adianta você fazer só massagem no corpo e somente continuar processando coisas muito tóxicas. Como eu falei, reserve algum tempo na sua vida para ficar sozinho com você. Encara isso. Sabe? Aceita isso. Pô, minha mente é bagunçada. Pois vá lá, tente arrumá-la. Né? Comece a exercitar, ter conexão com o seu momento, respira. Existe uma coisa muito simples, que são os exercícios de respiração diafragmática. Todo mundo pode fazer isso, que é respirar lentamente e profundamente, jogando o ar lá para baixo do pulmão e expirando com leveza e um ritmo bem lento, né? Por que você não faz isso, cara? Não encara esse relaxamento que conecta o teu corpo à sua mente, né? Vá limpando a sua mente. A gente guarda muita bobagem na nossa cabeça, né? As maledicências sobre nós mesmos, né? Tem pessoa que passa o dia inteiro falando mal de si mesmo. Como é que ela quer ter um sono quieto? Tem pessoas que passam o dia produzindo medo na própria cabeça. Que é assim, será que eu vou passar? Não, não dou conta. Vai ter prova amanhã. Eu vou fazer. Meu Deus, será que não sei o quê? Não, meu Deus. Aí quando ela vai dormir, ela não consegue. Porque a atividade cerebral e mental está altíssima. Você tem que ter um enfrentamento disso. Né? Pode passar. Acredite em algo maior. Pessoas felizes, normalmente elas têm uma crença além da própria existência, né? Eu não estou dizendo para você virar evangélico, religioso, católico, não é isso. Mas acreditar em algo maior. Porque assim, se você só acredita que é só você nesse mundo, é uma responsabilidade muito grande para você.
né? Você é o último elo de decisão da sua vida? Claro que não é, velho. A culpa de tudo que aconteceu na sua vida, a responsabilidade, em última instância, é só sua? Claro que não. Né? Algumas coisas a gente não tem controle, a gente tem que acreditar e entregar na mão do acaso, do destino, de Deus. Né? Assumir tudo isso para a gente é muito penoso. Eu trago aqui um experimento clássico na psicologia comportamental, que é o experimento do macaco executivo. Isso não é mais possível de ser feito, esse experimento é dos anos 60 ainda, do século passado, mas o experimentador colocou 2 macacos em 2 jaulas abertas, assim, vazadas, né? Eram jaulas, mas eram vazadas, podiam se ver, podiam ter contato, um do lado do outro. E o experimentador liberava choque nessas barras da grade, nesses animais. E um dos animais tinha uma alavanca na frente dele. E se ele conseguisse baixar a alavanca, o choque parava para ele e para o colega dele. Os choques eram aleatórios, então eles estavam lá, olhando, batendo papo com o outro e levavam um choque. E o macaco que tinha alavanca, ele ficava lá se mexendo com o choque, batia na alavanca, o choque parava. Então, quando o choque vinha, esse macaco já ia lá na alavanca e puxava. Mas ele não sabia a hora que o choque vinha, ele vinha aleatório. Então, ele ficava ali meio que apreensivo já, porque a responsabilidade do choque dele e do outro era grande, né? Então, no final do experimento, o experimentador abriu os macacos e um deles tinha úlcera no estômago, úlceras no estômago. Qual deles? O que levava o choque e não tinha o que fazer, só levava o choque? Ou o que ficava com a mão na alavanca? O macaco que tinha úlcera é o que ficava com a mão na alavanca. O que não tinha possibilidade, olha só, o cara não tinha possibilidade de evitar o choque, o outro tinha. Esse cara aqui que não tinha possibilidade não tinha úlcera, esse aqui tinha úlcera. Por quê? Porque esse cara aqui, ele entregava ao Deus dos macacos. Não, como é que eu vou? Eu não tenho controle mesmo, né? Então deixa eu relaxar. O outro não. Eu tenho controle, então vou ficar de olho no controle, tenso, né? Então, acreditar em algo maior que nos cuida, né? Acreditar num pai que nos cuida, numa mãe que nos cuida, na natureza que conspira a nosso favor, é uma característica fundamental das pessoas que são felizes. Pode passar. Uma das coisas mais básicas que nos proporciona felicidade é a gratidão. A gratidão ela nos coloca no mesmo nível de outras pessoas, né? Ela nos traz essa sensação de que somos iguais e pertencemos à mesma espécie, né? Se você pode agradecer na sua vida, então faça desde agora, desde hoje. Agradeça a sua vida, agradeça a sua saúde, agradeça você estar onde você está, né? Então, assim, distribua agradecimentos porque eles não têm fim, né? Eles não cessam. Pode passar. A bondade, né? Seja generoso. Essa sensação de generosidade, ela nos dá aquela felicidade do algo maior. Lembra do significado? Então, quando a gente é bom com as pessoas, a gente sente que está fazendo a coisa certa. Né? A gente sente que é parte de um contexto maior, que é a nossa humanidade, né? Então, sempre que possível, seja bom, doe coisas, seja generoso. Pode passar. Exercite a resiliência, né? As pessoas têm... Todo mundo fala em resiliência, mas às vezes tem dificuldade de ser resiliente, né? E aí eu digo uma coisa para vocês. Ser resiliente não é aguentar pancada, né? Que resiliência é isso, é você sofrer um trauma, torcer, mas não quebrar, né? Porque a resiliência é um conceito que veio da física, né? Então, a resiliência, do ponto de vista psicológico, é você passar por um trauma, sofrer o trauma, né? Sofrer uma anomalia em função desse trauma, mas retornar ao seu estado de equilíbrio, né? Então, a resiliência é esse retorno. A resiliência não é só ter a capacidade de resistir ao impacto sem romper, mas poder fazer o caminho da volta. Né? As pessoas ficam muito focadas nessa coisa. Ser resiliente é levar porrada e não romper. É sofrer coisas da vida e não quebrar. Ok, também é resiliência. Mas a resiliência humana é esse retorno, né? É você passar por uma perda, sim, né?
Perdi alguém, perdi um amor, perdi um ente querido. Agora, nesse período de pandemia, quase todo mundo tem uma experiência para contar de perda. Mas você não pode só resistir e ficar duro e ficar com aquela emoção reprimida, né? Você tem que voltar à sua vida normal. Então, infelizmente, nós estamos perdendo muitas pessoas na pandemia. Mas você não pode estacionar na tristeza. Você tem que voltar para a sua vida, porque a sua vida são seus pais, sua mãe, seu irmão, seu namorado, seu cachorrinho. Então, assim, não dá para ficar só estacionado lá, meu Deus, que coisa, né? Ou então, se fazer de duro, né? Eu sou um cara resiliente, eu não sofro esse impacto. Bobagem. Você está abrindo mão da sua própria humanidade. Se você não sente dor, você se afasta do humano que você é, né? Então, exercitar a resiliência, encontre seu jeito de exercitar essa resiliência, né? Vá atrás dela, busque. Ok? Próximo. Chegando ao final da nossa fala aqui com vocês, né? Eu, quando comecei a dar as palestras, eu falava assim, bom, a felicidade, ela é um caminho. Você escolhe o caminho. Não, eu entendi que a felicidade não é um caminho, porque existem vários caminhos. Então, ela não é um. Aí depois eu comecei a falar, não, a felicidade não é um caminho, ela é uma chegada, né? É um lugar. Não, mas não é um lugar, porque você não para na felicidade, você não é feliz absolutamente. E eu comecei a entender então que a felicidade ela não está no caminho, ela não está na chegada, mas ela está no jeito que você caminha, né? Porque não existe felicidade ontem, felicidade amanhã, só existe felicidade no agora, né? Eu estou super feliz de estar aqui com vocês, falando, compartilhando. Então, minha felicidade é agora. Nós estamos com um hábito de falar sextou, né? Agora é sextou. Sexta-feira eu serei feliz, quando chegar a sexta. Aí chega a sexta e você não é feliz porque a galera desmarcou, ou porque você se machucou, e alguma coisa aconteceu e você não foi feliz. Então, você passou a segunda, terça, quarta e a quinta infeliz esperando a sexta e não apostou na felicidade na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Então, felicidade é todo dia, né? A felicidade é o agora. Mas eu sou feliz porque eu lembro de quando eu era feliz. É verdade. E a gente tem essa tendência, né, de guardar, de tentar colocar numa caixa os momentos de felicidade, né? Essa necessidade que as pessoas têm de estar mandando fotos, de estar publicando fotos de quando são felizes, né? Tem gente que não resiste. Se ela viu uma coisa feliz, ela manda na rede social. Se ela comer um prato lá de coisa boa, ela publica na rede social. É uma maneira de ampliar essa sensação de felicidade baseado no prazer, tá? Mas a gente sabe que isso tem um prazo, né? A viagem é boa, foi legal, aí eu mostro as fotos para todo mundo, foi legal, mas e aí? Acabou, eu preciso viajar de novo, bater outras fotos, percebe? Então, assim, viva o seu momento, viva o seu dia. A felicidade ela é sempre no agora, sempre. Muito obrigado, essa é a minha fala para vocês. Estou à disposição aqui para algumas perguntinhas e interação com o grupo. Muito obrigada, professor. Emocionante mesmo, eu estou bem emocionada. Vou abrir, então, para as perguntas, comentários. Se alguém quiser escrever no chat, não tiver o áudio, podem ficar à vontade. Professor, só uma curiosidade minha, então essa disciplina lá, ela funciona na universidade não como parte do currículo, seria algum projeto, alguma coisa nesse tipo? Não, ela é parte do currículo do curso de engenharia de software. Ela é uma disciplina optativa para a maioria dos alunos, então qualquer aluno pode fazer, né? E para alguns cursos ela entra como módulo livre, né? Aqueles módulos livres lá e tal, mas ela é uma disciplina normal da grade curricular do curso de engenharia de software. Tá? Eu estou vendo um monte de mensagem aqui do pessoal me agradecendo. Obrigado, pessoal. A Thalia, o Daniel. Se quiserem me seguir nas redes sociais, lá no Instagram é @vander_Pereira1. Eu estou lá sempre divulgando minhas palestras, minhas coisas. Volta e meia eu faço uma live lá para animar.
E tem a minha banda também, que eu sou músico e toco numa banda, então vá lá fazer um jabá aqui para vocês. E obrigado pelos comentários, tá? Mas é isso. É uma disciplina, ela é optativa. Eu vou deixar aqui no chat também, pessoal, o link para certificação, tá? Aí vocês preenchem aí para o certificado. Mais algum, pessoal? Marceli? Bom ouvi-lo, professor, e eu acredito que cada um de nós se identificou com, em algum aspecto, né? E eu acho essa parte da gente se conhecer algo fundamental, né? Parar para a gente observar outras pessoas, como elas encaram muitas vezes dificuldades e essa questão, assim, até da gente ver como que a nossa família funciona, né? Porque eu acho que a carga familiar, assim, é algo bastante forte, né? E aí, quando a gente está com outras pessoas, a gente vê outros jeitos de encarar coisas que, às vezes, para nós são muito pesadas, muito difíceis, nos paralisam. E aí, acho que, assim, essa outra forma, ela coloca, assim, um ponto de interrogação, assim, poxa, existe um outro jeito, que não é esse jeito que... E eu acho que aí que está, talvez, a grande possibilidade mesmo da universidade, né? Porque na universidade a gente tem uma diversidade muito grande de culturas, de grupos, e claro, né? É uma possibilidade e, ao mesmo tempo, assim, um desafio, porque a gente vai estar sempre... eu tenho uma situação aqui em casa, quando você falou da Alemanha, né? A minha família é descendente de alemães, lá no Rio Grande do Sul, e o meu marido é descendente de negros, ele é negro, né? E quando a gente casou, né, um dia a gente, assim, eu digo assim, quando a gente casa, a gente não é nem o tempo das vacas magras, é o tempo que a gente nem tinha vaca, né? É escassez total. E a gente comprou, assim, frios, assim, presunto, queijo, para fazer sanduíche. E aí eu vi o meu marido, assim, colocando várias, né, fatias no pão, e até tá passando aqui. E aí eu olhei para aquilo e aquilo me chocou. Eu disse, não, peraí, na minha casa... eu acho que a gente não pode fazer o sanduíche dessa forma. A gente precisa cortar a fatia do presunto e do queijo ao meio. E colocar só metade. Daí, não, mas por que você pensa assim? Não, porque na minha casa sempre foi assim. Aí ele disse, bom, mas na minha casa a gente sempre colocou muito. Eu disse, mas por que vocês... porque assim, pense, se a gente dividir a fatia, a gente vai ter, assim, por muito tempo, presunto e queijo. E se a gente colocar tudo agora, não vai ter amanhã, ou não vai ter depois de amanhã. Deixa assim, tá, mas e quem disse que amanhã eu vou querer comer queijo e presunto? Talvez eu não queira. Eu tô com vontade de comer agora, do jeito que eu comia na minha casa. E fazer esse movimento de pensar numa outra possibilidade é desafiador, né? Então, eu vejo, assim, que a gente, esse exercício de observar outras pessoas, como elas reagem a situações que para nós são difíceis, é uma coisa que já me ajudou bastante. E aí, essa coisa também de ser leve, né? Eu acho que é uma coisa, assim, que eu tenho descoberto, né, ao longo da minha caminhada, a gente poder rir da gente mesmo, né, das coisas que... Isso, fundamental. E veja que, assim, são coisas que eu tenho aprendido, que não foram coisas que eu aprendi na minha casa, né? Na minha casa a coisa era mais séria, né? Claro que... E também tem isso, né? Eu vejo, assim... também, aí a gente pode dizer assim, pô, mas então na minha casa nada era bom, né, tudo era ruim. Não. E eu acho que isso é legal também da gente ver assim que não existe uma cultura perfeita, né, então tem pontos positivos na cultura japonesa, na minha família, na sua família, e o legal é a gente tentar
aprender com as pessoas diferentes de nós, né? Nem sempre é fácil, a gente não consegue fazer isso rapidamente, né? Mas eu acho assim, a gente tem que entrar por esse caminho, a gente tem que buscar isso, né? Porque é por aí que a coisa anda. Então, queria agradecer bastante, foi um momento bem bom, acho que foi um momento da gente pensar na gente mesmo, né? Na nossa vida, né? Para onde que a gente, assim, como que a gente está vivendo, e o que é essa felicidade, né? E essa coisa de curtir as pequenas coisas, né? Às vezes a gente está tão focado lá na frente, lá na viagem que a gente quer fazer, no que a gente quer comprar, que eu vejo aqui em casa, né? Eu tenho filhos pequenos, como é bom. Hoje à tarde, por exemplo, sair com eles num lugar que não tinha ninguém, e a gente foi catar pinhão, né? E foi ver que tinha cogumelo, e aí a gente encontrou uma pena de uma ave. Então, são coisas que são pequenas, né? Não é um artigo A1, A2, sei lá o quê, né? Mas são momentos que são ímpares, né? Que só... E que, por mais que eu queira repetir eles não vão acontecer exatamente da mesma forma, né? Perfeito. E vão... Amei, professor, muito obrigado mesmo. Obrigado também pelo relato, Marcelino. Muito legal, gostei muito de te ouvir. Valeu. Eu tenho uma pergunta, professor, ainda. Queria só perguntar assim, tem essas coisas que a gente pode fazer, né? Essas atitudes que vão, vamos dizer assim, que são um começo nessa busca da gente se conhecer ou compreender alguma determinada situação, né? Quando que você indica que a gente procure uma ajuda de um profissional, assim? Em que momento você acha que é importante também? Olha, a ajuda profissional, ela é sempre bem-vinda em qualquer momento da vida, porque a gente não tem mais aquela, ou não deveria ter aquela ideia, que é até preconceituosa, de que só terapia é gente doida, doente, né? Não, pelo contrário, terapia é para as pessoas normais ou que se sentem bem, né? Terapia é para tudo, para crescimento, para evolução, para melhorar e para ajudar pessoas que estão com problema. Então, imagina assim, então a resposta à pergunta é isso, terapia a qualquer momento, agora, né? Vai atrás, isso vai te ajudar muito, porque nós somos sempre incompletos, nós somos sempre seres que não estão prontos, né? A gente está ali sempre em construção. E uma terapia vai nos ajudar muito a encontrar esse bem-estar, né? Que é tão raro para as pessoas. Agora, imagino que você deveria estar falando de algo assim, mas como é que eu, estando num processo de sofrimento ou de dificuldade, eu procuro a terapia, né? Primeiro, as doenças psiquiátricas, as doenças psicológicas, elas são uma realidade, né? Ela não é mimimi. Então, assim, nós, professores, temos uma responsabilidade muito grande de nunca negar o direito à dor que os nossos alunos têm, ao sofrimento deles. Nunca façamos isso. Se a gente não dá conta de entender, encaminha para quem entende, encaminha para o setor, para um profissional, fala, olha, infelizmente eu não consigo compreender direito o que você está sentindo, mas eu indico que você vá atrás de um profissional. Mas nunca diga assim, é frescura, você é fraco, é mimimi, você não dá conta. Né? Porque eu já ouvi de alunos muito sequelados, né? Eles ouviram de professores, aqui não é lugar para você, você jamais vai ser um engenheiro. Você imagina um professor falando isso para um aluno, né? Ele está contribuindo ali para o adoecimento maior ainda desse aluno. Então, essa é a primeira coisa que as pessoas deveriam sempre ter em mente. Nunca deixe de considerar o sofrimento do outro, porque só ele sabe lá o que está passando. A segunda coisa é não tente resolver as coisas sozinho, né? Então, assim, quando é que eu procuro terapia se eu estou com dificuldade? Quando você não consegue resolver as coisas sozinho. Então, não fica tentando, não fica se automedicando, não fica negando, né? Seja tranquilo com você. Você tem problema de timidez,
problema de depressão, você tem pensado em suicídio, você tem se sentido muito, muito mais triste do que há um ano atrás, não tenta resolver sozinho. Procura ajuda profissional, né? Vá tomar remédio, sim, os remédios psiquiátricos, as pessoas ainda têm medo de ficar meio bobonas, meio retardadas. Não existe mais isso, né? O remédio é assim, olha, ele te ajuda. Você toma remédio para dor de cabeça? Toma, então tem remédio para outras coisas. Então ele vai te ajudar. Mas nunca fique só no remédio. Vai na terapia, né? Porque senão você se acostuma com o remédio e acaba achando que aquilo vai resolver a tua vida. Então, assim, quando você não consegue resolver sozinho, não insista. Não insista. Eu tentei ir para a aula a semana inteira e não consegui. Pô, é hora de procurar um profissional. Eu me esforcei, porque assim, a sensação de que você não é capaz, ela vai fazer você ficar pior, né? Assim, pô, eu sou uma merda mesmo, eu não consegui nem ir para a aula essa semana. Eu passei a semana inteira sem tomar banho e não fui para a aula. Cara, tá na hora de você procurar ajuda profissional, porque você não está dando conta sozinho. Isso não é nada demais, é normal você ir atrás de um psiquiatra, de um psicólogo. Professor, uma pergunta do Alex, acho que tem duas aqui, talvez se complementem, vamos ver. Professor, o que você vê mais presente na atualidade? Felicidade ou felicidade tóxica? Aí, em seguida, a felicidade e a felicidade tóxica podem combater uma a outra? Então, o que a gente chama de felicidade tóxica, ela não é felicidade, né? Ela é uma pseudo-felicidade. Ela é uma apropriação. Sheila, está dando retorno, acho que é o teu microfone que está ligado. Tá, obrigado. A felicidade tóxica, ela não é a felicidade, ela é a apropriação do conceito de felicidade pela indústria do consumo, né? É a propaganda da felicidade. E a promessa de que a felicidade ela vai resolver todos os seus problemas, né? A felicidade, por exemplo, empresas, existem estudos que mostram que há uma correlação entre felicidade no trabalho e produtividade. Aí as empresas querem obrigar todo mundo a ser feliz, sendo que a felicidade é subjetiva, para ver se aumenta a produtividade dela, né? Então, assim, então, quando você se sente obrigado a ser feliz, que a felicidade tóxica é isso, né? A obrigação de ser feliz, isso não é felicidade, fuja disso, é só o nome, né? Felicidade tóxica. Então, a felicidade, é por isso que foi criado o termo, a psicologia positiva usa o termo felicidade autêntica, porque eu nem gosto desse termo, assim, felicidade autêntica, como se tivesse uma felicidade falsa. A felicidade falsa não é felicidade, a felicidade tóxica não é felicidade, né? É um arremedo, é uma apropriação indevida do termo felicidade. Agora, uma anula a outra? Claro que não. A felicidade autêntica, usando o termo da psicologia positiva, ela não é o oposto da felicidade tóxica, né? É a diferença que eu falo entre o amor e o ódio. A gente pensa que o polo oposto do amor é o ódio e vice-versa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O amor é um sentimento aberto, tá? A gente tem que entender que o amor, ele não é egoísta. Ele é aquele desejo tão grande de ter uma pessoa, de estar com ela, de viver com ela, de estar com uma coisa, num ambiente, né? Ou voltando ao amor erótico aqui, o amor de estar com uma pessoa, que ele não é exclusivista. O amor não é exclusivista. Quando o amor começa a ficar exclusivista, ele não é mais amor. O amor é livre. Então, o amor, ele não diz assim, olha, só sinto amor por você. Não. Pessoas que namoram, que foram casadas, sabem que a gente tem raiva, às vezes, da pessoa que a gente ama. Que a gente se frustra com aquela pessoa que a gente ama. O amor não proíbe você de ter raiva da pessoa que você ama. O amor não proíbe você de se frustrar com quem você ama. O ódio, ele é o oposto da indiferença. Aliás, o amor, a indiferença é o oposto do amor. Porque a indiferença, ela permite você ter outros sentimentos, tal qual o amor. Só que são negativos, porque você não se importa, você é indiferente. Então, se você sente indiferença por uma pessoa, essa pessoa conta uma piada para você, você ri.
né? Porque a pessoa, não importa quem está contando, a pessoa é indiferente para mim. O que importa é se ela é engraçada ou não. O ódio não deixa você fazer isso. Se você tem ódio mesmo de uma pessoa, ela conta uma piada, você acha engraçado, mas você não ri. Você fica... Não ri. O ódio é exclusivista, ele não deixa você ter outro sentimento. É só ódio, 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 mais ódio. Por isso que ele não é o oposto do amor, né? O que seria o oposto do amor seria algo parecido com a indiferença, que é aberta também. A indiferença, você sente raiva, ódio, amor, acha engraçado, fica triste, né? Então, assim, a felicidade, ela não é o oposto da felicidade tóxica. Uma não anula a outra, né? Porque quando ela é tóxica, ela não é felicidade por definição. Quando você está submetido a uma condição de felicidade tóxica, e é porque você não está com consciência, com conhecimento sobre quem é você, o que te faz feliz de verdade. Aí você entra nessa. Tá? Mas se você descobre o que te faz feliz de verdade, não existe felicidade tóxica. Você não tem que ficar prestando conta da sua felicidade com ninguém. Você só é feliz. Entendendo que você não é feliz o tempo inteiro e não dá para ser. Né? Não dá para ser, porque isso, como diria a música do Frejá, rir de tudo é desespero. Né? Você não pode ficar rindo de tudo. Essa é uma dificuldade que a minha vida passou depois que eu virei professor da felicidade, passou a me impor, né? As pessoas querem que eu fique o tempo inteiro sorrindo, feliz, contando piada, né? Não, gente, não é isso. Eu sou triste às vezes, eu sinto dor às vezes, mas é o que eu falo. A minha vida é feliz, porque eu não estaciono na dor, eu não paro na frustração, eu sigo, e sigo, e sigo. E faço dos momentos de dor, de frustração, aqueles elementos que vão me levar para um outro patamar, que é o que eu chamo de sentimentos significativos, né? Obrigada, prof. Só o comentário aqui da Andiara, ela falou que passou por isso em 2018, 2009, matriculada no curso, e chegou ao ponto de não conseguir entrar na sala de aula, que ela passava mal. Porém, deixei-me levar sem procurar ajuda ou até tentar achar a felicidade. Demorei para achar um caminho que nele eu me sentisse feliz. Obrigada pela palestra, amei demais. Eu que agradeço pelo relato, Diara. Muitas pessoas se sentem igual a você, se sentiram no passado e vão se sentir no futuro. Então, é bom aprender com isso. Você não está dando conta, você não consegue levantar da sua cama e ir para a escola 1, 2 semanas, você tem que procurar ajuda. Vai atrás de ajuda e você vai ver que existem profissionais que vão te ajudar, vão fazer você melhorar, te ensinar alguma coisa, e você tem que estar disposta a aprender a exercitar isso. E acho que também é super importante, né, professor, aqueles 40% que nós temos o domínio sobre ele, né? Você gosta de escutar música, vai escutar música, seja feliz. Eu gosto de jogar vôlei, vou lá e jogo vôlei. Então tem que ter um momento, né, do que a gente gosta realmente fazer, investir nisso, né? Dar valor para isso. Então, acho que é muito importante isso, né? Seja o que for. Exato, vai ser algo diferente para cada pessoa, né? Mas tem muita coisa. A Marceli falou, né, que ela saiu com os filhos, foram catar pinhão, aí já viram uma pena de uma árvore. Olha que coisa simples. Olha que coisa simples. Não é uma viagem para Disney, né? Assim, eu fui para Disney. É um momento de felicidade, né? E você não sabe dizer. E aí você está ensinando seus filhos a darem significado para as coisas. É isso que é significado, né? É você entender que você é parte de uma humanidade, de uma natureza, que aquilo é bom, essa harmonia é boa, né? Então, é isso, Sheila. É buscar aquilo que te faz feliz. E o que faz feliz cada pessoa, apesar de haver coisas que são comuns, mas cada experiência ela é única, né? Eu sou feliz quando eu, sei lá, vou para uma festa. Mas cada um vai para uma festa de um jeito, né? Inclusive para ficar triste num canto.
né? Eu já fui em muitas festas aí que eu ficava triste, lá olhando, mas eu estava bem, né? Pô, fulano, por que você não está dançando? Você não está bebendo? Não, eu não estou no meu momento aqui, tal, mas eu estou me sentindo bem. E as pessoas não te autorizam a fazer isso. Normalmente elas te cobram, sai disso, não fica assim, empurra você, né? Elas não respeitam isso. Eu tenho um relato, eu vou falar rapidinho, né? De uma amiga minha que morou na Noruega. Ela estava, logo que ela chegou na Noruega, ela não conhecia muita gente, ela estava na biblioteca de uma universidade, na verdade, no refeitório, ela pegou o alimento dela e foi para um canto isolado, assim. Ficou lá isolado. Aí acabou de comer e ficou lá refletindo na vida, porque ela não conhecia ninguém. Aí veio uma amiga da turma dela e falou assim para ela: desculpe interromper o seu momento com você mesma, mas eu queria uma informação, se a professora pediu tal coisa na aula, né? Olha só como é que é a cultura deles. É por isso que eles são um dos países mais felizes do mundo. A pessoa que chegou, ela estava valorizando ela sozinha lá. Ela nem estava pensando na vida nada, mas o outro já entendeu que aquele era o momento dela e pediu desculpa. Olha, desculpa por interferir esse teu momento aí, né? Então, é uma visão cultural diferente sobre a solidão, a reclusão, a reflexividade. Se fosse no Brasil, ia fazer bullying com a pessoa, né? Forever alone, tá sozinha, coitada, não tem ninguém, né? Sai daí, vem para cá com a gente, você está sozinha. A gente não consegue entender isso, a gente não tem essa capacidade, culturalmente falando, né? De valorizar o outro na dimensão do outro. Está reflexivo? Deixa ele lá no canto dele, né? Deixa ele ter o momento dele. Obviamente, a gente não pode abandonar as pessoas. Nesse contexto de universidade, a gente tem que estar se juntando e estar atentos aos outros, mas respeitando os limites das individualidades. Legal. Mais alguém gostaria de fazer alguma última pergunta? Sheila, acho que tem um comentário no chat da Kimberly. A Kimberly disse que as pessoas apontam o que temos de bom para justificar as críticas quando estamos doentes. Muito boa a palestra. Obrigado, Kimberly. É isso mesmo. Concordo. Uhum. Mais alguém, pessoal? Eu acho que é isso. Acho que foi bem importante para nós, para os nossos acadêmicos, para nós professores, né? Para aí continuar nesse período difícil para todos nós, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso mesmo, né, em todos esses aspectos aí, para não deixar se abater, né, e quando se abater tá tudo bem, a gente tem o direito de ficar triste também, né, mas o importante é sempre ir levando, né, e acho que esse é o caminho. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado à audiência, né, nossos alunos que estão aí acompanhando a gente. Então é isso, pessoal. Então agora temos um feriadinho para descansar e semana que vem voltamos com tudo. Isso mesmo, feriado, né, tenham juízo, façam o que o Papa mandou a gente fazer, nós brasileiros, viu? Né? Sigam os aconselhamentos do Papa e sejamos felizes. Um beijo para vocês, meninas, alunos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal.